Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante e por vezes aterrador da Fundação SCP. Para quem não está familiarizado, a Fundação SCP é uma organização fictícia documentada por uma comunidade de escritores na internet. Eles têm uma infinidade de SCPs, ou Special Containment Procedures, que são basicamente entidades, localizações e objetos anômalos mantidos sob controle para proteger a humanidade. Vamos começar com a SCP-173, também conhecida como The Sculpture. Esta SCP é especialmente assustadora. Ela é uma estátua que só se move quando não está sendo observada, e se você estiver perto o suficiente quando isso acontecer, bem, não vai ser bonito. Ela é famosa por ser a primeira SCP e por inspirar o jogo independente SCP, Containment Breach. A seguir temos a SCP-682, ou Hard to Destroy Reptile. Este réptil é exatamente o que seu nome sugere, incrivelmente difícil de destruir. Ele tem um ódio extremo por todas as formas de vida e tem a capacidade de se regenerar e se adaptar. Devido à sua natureza altamente agressiva e adaptativa, a SCP-682 é mantida em uma câmara de ácido na tentativa de impedir que ela escape. A SCP-999 é um dos SCPs mais adoráveis, se é que podemos usar essa palavra. Ela é conhecida como The Tickle Monster por sua natureza alegre e amigável. Ela parece uma grande massa gelatinosa laranja que gosta de brincar e, claro, fazer cócegas nas pessoas. Apesar de sua aparência inofensiva, SCP-999 é mantida sob estritas medidas de contenção. Nunca se sabe o que pode acontecer, certo? A SCP-3008 é um dos SCPs mais estranhos que já encontramos. À primeira vista, parece ser apenas uma loja de móveis e que é comum. No entanto, uma vez que você entra, você se encontra em um espaço infinito cheio de prateleiras de móveis e outros clientes perdidos. E se isso não fosse ruim o suficiente, à noite, os funcionários humanoides se tornam violentos. SCP-087, ou The Serval, é outra SCP que é a fonte de muitos pesadelos. É uma escada que desce infinitamente, com uma escuridão que engole qualquer fonte de luz que tente penetrá-la após o 13º degrau. Sons de uma criança chorando podem ser ouvidos de muito longe abaixo, mas por mais que se desça, a origem do som nunca parece estar mais próxima. As expedições enviadas para explorar SCP-087 encontraram um rosto sem olhos, conhecido como SCP-087-1, que assusta os exploradores e os faz fugir. A SCP-049, conhecida como The Plague Doctor, é uma entidade humanoide vestida com a roupa cerimonial de médicos da praga do século XVII. SCP-049 tem a capacidade de causar a morte em indivíduos simplesmente por toque, depois realiza um procedimento cirúrgico nos corpos que os cura de a pestilência, um mal que só SCP-049 parece perceber, reanimando-os no processo. SCP-2521, também conhecido como. Este SCP é um dos mais únicos, pois não pode ser descrito por meio de palavras escritas ou faladas. Qualquer tentativa de documentação escrita sobre SCP-2521 será automaticamente roubada por ele. O que sabemos é que ele é uma entidade que se assemelha a uma figura sombria e alongada, com vários tentáculos. Ele tem uma obsessão por informação, mas só pode compreender e interagir com a informação que é apresentada em pictogramas ou imagens. Por fim, mas definitivamente não menos importante, temos a SCP-096, também conhecida como DSHY-GAI. Apesar de seu apelido enganador, você definitivamente não vai querer encontrá-la. Sempre que alguém vê o rosto de SCP-096, seja pessoalmente ou através de uma fotografia ou vídeo, ela entrará em um estado de angústia extrema antes de perseguir a pessoa que a viu, não importa onde esteja. Isso é tudo por hoje, pessoal. Lembre-se, as SCPs podem ser fascinantes, mas também são extremamente perigosas. Felizmente, elas são apenas ficção, ou pelo menos, esperamos que sejam. Não se esqueça de dar like,
compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!